Olá, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Juliane, eu sou criadora do blog As Cartas Mágicas, um espaço para a gente conversar, estudar sobre os oráculos tarô e baralho cigano ou baralho Lenormand. Hoje nós vamos falar de mais uma carta, nós vamos falar da carta 34, que é a carta dos peixes, né? Os peixes são símbolos já anotados de abundância, de prosperidade, existem várias ligações de peixes com uma conexão espiritual, né, com liberdade, né, mas a gente vai se ater aos conceitos de abundância, de prosperidade e de liberdade. É uma carta muito positiva, ela traz uma sensação de abundância mesmo, das coisas fluindo mesmo numa tiragem. Se a gente for pensar que os peixes são retratados geralmente nessa carta saltando no mar, enfim, talvez brincando, a gente pensa justamente numa situação de liberdade, uma situação de abundância, e justamente por isso geralmente a gente liga a questões de prosperidade. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de prosperidade. É interessante notar também que em algumas tiragens ela fala de fertilização, porque os peixes podem simbolizar também os espermatozoides num curso aí para fertilizar um óvulo. Então, muitas vezes ela acaba informando isso também numa tiragem. É claro que vai depender sempre da sua pergunta. É chato ficar repetindo, mas é porque realmente às vezes a gente se preocupa muito em decorar significado de carta, mas a gente não tem o mesmo estudo e mesmo afinco na hora de elaborar uma pergunta, de saber exatamente o que você quer descobrir ali naquela tiragem. Então, mais uma vez, a gente está lidando com uma carta que se relaciona com o mar, né? E como ela se relaciona com o mar, e no mar eram realizados os negócios, né? Então a gente também traz essa questão de realização de atividades empresariais, de atividades empreendedoras, para o contexto dessa carta, tá? E é interessante notar também que o mar é verde, né? E justamente os símbolos de prosperidade, de dinheiro, são verdes, né? Eu acredito que nada seja por acaso, e também quando a gente fala nessas configurações arquetípicas, eu acho que a gente pode levar em consideração tudo que a gente tem já de mais ou menos pré-estabelecido como conceito. Então, uma coisa interessante também de falar, como se liga à água, os peixes também podem denotar essas questões de emoção, de intuição e essas questões ligadas a fundo emocional, e também podem estar falando às vezes de um local mesmo de fato, de próximos à praia, ou uma viagem às vezes pelo mar, ela pode indicar, né, dar uma ideia disso. Ela então é uma carta de retrato, ela te diz o momento que está acontecendo, é uma carta de ação. Quando a gente fala em trabalho, a gente está falando de grandes oportunidades que vão te levar a um ganho bacana de dinheiro. A gente está falando às vezes também de situações muito individuais. Então a gente fala de trabalho freelancer, de empreendedorismo, às vezes você ser dono do próprio negócio, né? Por mais que os peixes eles nadem no cardume, cada peixe é um ser pequenininho que está lá nadando ali às vezes contra a maré para conseguir abocanhar o seu naco ali de peixe, ou enfim, do seu sustento. Então a gente fala, quando a gente fala de liberdade, a gente fala de assumir às vezes o próprio destino, entendeu? Quando a gente fala de amor, a gente também fala às vezes de situações muito emotivas, de muita liberdade. Às vezes a gente tem uma sinalização de um relacionamento onde tem muita liberdade para a pessoa se expressar, e onde as coisas fluem suavemente, né? Um relacionamento onde você tem as coisas estão fluindo muito tranquilamente, sem muitos problemas. Como conselho, quando uma carta dos peixes aparece, geralmente a gente está falando da pessoa seguir a sua intuição, acreditar muito em si, deixar fluir mesmo
o que tem em mente, né? Tomar como ao sabor do mar as atitudes. Quando a gente observa a carta dos peixes numa mesa real, a gente fala justamente, então a gente lembra lá das questões de prosperidade, de abundância, e aí quanto mais próximos a carta dos peixes aparece do significador, seja homem ou mulher, a gente está falando que essa vida vai estar realmente muito abençoada, tá? Agraciada, com muita prosperidade, muitas coisas boas. E se você tem cartas positivas, né, próximo à carta dos peixes, isso também significa que essa carta dos peixes está trazendo ainda mais positividade e coisas boas para aquele contexto. Só que se a gente for pensar que um peixe pequenininho ele é parado, né, pela rede, a rede é um obstáculo, quando você tem cartas negativas a gente pode trazer esse mesmo insight. Quando a gente tem cartas negativas, elas podem justamente bloquear essa positividade dos peixes. Então, uma coisa que a gente observa a carta dos peixes, a proximidade que está aparecendo ali do significador, que é o homem ou mulher, né, na mesa real, mas a gente também observa quem está próximo, quem é afetado ou quem afeta essa carta dos peixes. Se você tem muitas cartas negativas, esse poder positivo dela acaba sendo barrado ali naquela situação, né? Então, é uma coisa interessante de você olhar. Se essa carta dos peixes está mais longe do significador, também é uma situação que não é tão bacana, porque às vezes para você chegar naquela plenitude, às vezes vai demorar um pouquinho mais, o trabalho vai ter que ser um pouquinho mais duro, enfim. São situações que a gente precisa observar nessas tiragens maiores, como uma mesa real, ou, enfim, às vezes no bloco de 9, se você preferir abrir assim. Então espero que tenha servido para que você tenha palavras-chave quando você fizer a sua abertura, que você lembre desse contexto de prosperidade, de abundância, por que tem esse contexto de prosperidade, de abundância, que é importante a gente observar. Se você lembra em peixes e você consegue associar a essa questão do mar, de negócios, ou então da própria liberdade, enfim, que ele exerce no mar, fica mais fácil você trazer esses contextos para a sua leitura. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de procurar a gente no nosso blog, ascartasmagicas.blogspot, coloca lá no Google que vocês vão achar. No Instagram, @ascartasmágicas, em breve no Facebook. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, interajam com a gente, comentem o que vocês estão gostando, se vocês sentem falta de alguma coisa, se foi legal, se não foi legal, o que faltou. Enfim, eu espero que vocês interajam com a gente, gostem, o conteúdo é para vocês. Espero estar de volta em breve com mais conteúdo, mais cartas mágicas pra gente discutir, pra gente conversar e conhecer um pouquinho mais desse universo tão bacana e tão vasto. Então é isso, até a próxima, beijinho!